Olá, eu sou o William Bonner e essa é a... Fátima Bernardes, mentira. Eu sou Clarice Carla, do suporte da Eagle Tecnologia. Olá, eu sou o Jefferson, analista de suporte da Eagle Tecnologia. Hoje vamos falar sobre alguns assuntos da Nota Técnica 2018.5, publicada pela Cefaz em janeiro de 2019. Até hoje já foram publicadas 3 versões da referida Nota Técnica. No vídeo de hoje falaremos sobre os principais assuntos. São eles: informação do responsável técnico, grupo K, grupo de repasse de ICMS-ST, grupo N, local de retirada e o certificado XML. Vamos lá! A Nota Técnica 2018.5 trouxe muitas mudanças para a NFE e NFCE. Uma dessas mudanças, e a primeira que vamos falar, é sobre o conceito chamado Informações do Responsável Técnico. Desde a primeira versão da Nota Técnica, muitos empresários estão com dúvidas sobre os campos Informações do Responsável Técnico. Mas afinal, o que são Informações do Responsável Técnico? Informações do responsável técnico serão identificados como um novo grupo do XML para NFE e NFCE. Este grupo terá as informações da empresa que criou o software e que é responsável tecnicamente por manter o software de emissão. Aí talvez você se pergunte, qual a necessidade disso? Então, segundo o Fisco, o objetivo das informações do responsável técnico é facilitar o contato entre a Cefaz e a empresa de software e também tornar mais fácil a identificação dos responsáveis pelos sistemas emissores que fazem consumo indevido dos web services da Cefaz. Por exemplo, às vezes um software envia diversas vezes uma informação incorreta. Ao invés de corrigir, continua enviando. Com isso, será mais fácil a Cefaz entrar em contato com quem realmente entende do software para verificar essa situação. Existem também algumas situações onde a empresa possui 2 sistemas. Um sistema de gestão empresarial, ERP ou retaguarda, que faz o controle de estoque, gerencia pedidos, vendas, entre outros recursos. E também a empresa possui um sistema de mensageria, que é responsável por gerenciar a comunicação entre o sistema de gestão e a Cefaz, onde ele formata dados fornecidos no layout e também faz a assinatura do arquivo comprovando a sua autoria. Aproveitando e fazendo uma propaganda, os nossos sistemas da Eagle já são completos. O sistema de gestão empresarial já possui o sistema de mensageria. Muito prático, né, Clarice? Com certeza. Se quiser, é só entrar em contato, hein? Vamos lá. Mas se a empresa possui esses 2 sistemas, o sistema de gestão empresarial e o sistema de mensageria, os 2 tem responsabilidade técnica sobre o documento fiscal enviado, o RP sobre a qualidade dos dados enviados pelo contribuinte e o sistema de mensageria pela transmissão dos dados para a Cefaz. Mas a Cefaz ainda não deixou claro em sua documentação qual dos 2 seria o responsável técnico a ser enviado. De maneira resumida, vamos falar algumas informações técnicas dessa alteração da Cefaz. Neste grupo, informações do responsável técnico, serão enviados os seguintes campos: CNPJ da empresa responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal, nome da pessoa a ser contatada na empresa, o e-mail da empresa e o telefone. Temos também os campos identificador do CSRT e o hash do CSRT. A critério de cada UF, em estados que exigem o credenciamento do software emissor de documentos fiscais, poderão ser exigidos um código de segurança para a empresa, no caso o CSRT, Código de Segurança do Responsável Técnico. Não vamos entrar em detalhes como isso será feito, só sabemos que a Cefaz de cada estado deverá disponibilizar um portal onde poderá ser feito a solicitação, a consulta e a revogação do CSRT. Vale a pena lembrar que no Conhecimento de Transporte CTE e no Manifesto de Carga MDFE já possuem os campos para o responsável técnico, desde a Nota Técnica 2018.2, e são exatamente os mesmos que foram incluídos na NFE e NFCE. Para finalizar este tópico, vamos conhecer algumas das rejeições relacionadas ao responsável técnico. Rejeição 972, obrigatória as informações do responsável técnico, ou seja, deve ser enviado essas informações.
Rejeição 973. CNPJ do responsável técnico é inválido. Rejeição 974. O CNPJ do responsável técnico diverge do cadastrado na Cefaz. Sobre os prazos de validações. O prazo inicial era a partir de 29 de abril, só que foi alterado em alguns estados para dia 7 de maio, sendo eles Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina e Tocantins. O Alagoas também fazia parte, mas foi retirado. Para os demais estados, o prazo é a partir de 3 de junho. O próximo tópico que vamos falar é a respeito do Grupo K, que trata do detalhamento específico de medicamento e de matérias-primas farmacêuticas. Na nota técnica 2018-5 foi apresentada uma mudança no conteúdo do XML da NFE na área da saúde. A partir da sua publicação, o layout foi atualizado para que seja informado o motivo da isenção da Anvisa em um campo separado do código da Anvisa, ou seja, ao preencher o campo de registro como isento, o contribuinte precisará informar qual o motivo da isenção. Agora, vamos falar sobre os novos campos do grupo de repasse do ICMS-ST. Nesta nota técnica, foram incluídos campos para a apuração do complemento e restituição do ICMS-ST, grupo de repasse do ICMS-ST. O que mudou? Foram adicionados novos campos para possibilitar a apuração do complemento e restituição do ICMS-ST. É bom lembrar que a utilização e a obrigatoriedade destes campos fica a critério de cada UF. Vamos conhecer os novos campos do grupo de repasse do ICMS-ST. Alíquota suportada pelo consumidor final. Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o Fundo de Combate à Pobreza, caso incida sobre a mercadoria. Por exemplo, a alíquota da mercadoria da venda ao consumidor final é 18% e 2% é do Fundo de Combate à Pobreza. Então, neste campo, a alíquota a ser informada deve ser a soma, 20%. Valor do ICMS próprio do substituto cobrado em operação anterior. Este grupo é facultativo em 3 grupos: grupo de tributação 60, grupo de repasse do ICMS-ST e o grupo de CSOSN 500. Outro campo é percentual de redução da base de cálculo efetiva, que deve ser informado o percentual de redução caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para a obtenção da base de cálculo efetiva, que é o próximo campo, onde deve ser informado valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído. Alíquota do ICMS efetiva. Deve ser informada a alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. O último campo é o valor do ICMS efetivo, que é obtido pelo produto do valor da alíquota do ICMS efetiva pelo valor da base de cálculo efetiva, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Sobre as validações, temos a rejeição 938, que informa alguma pendência nesses campos. Uma outra alteração foi no grupo N, que é o grupo de item ou tributo de ICMS. A nota técnica também trouxe novas regras de validação da NFE e NFCE, modelos 55 e 65, e se aplicam sobre diversos grupos do layout. No grupo N, foram criadas 8 novas regras de validação que serão aplicadas ou não a critério da Cefaz de cada estado. O N710 exige informações sobre o diferimento quando se utiliza o CST de diferimento, que é 51. O sistema irá retornar a rejeição 929 quando for informado um CST de diferimento sem as informações do diferimento. A N1284 exige o código de benefício fiscal quando se utiliza um CST de benefício fiscal 20, 30, 40, 41, 50, 51, 60 ou 90. O sistema irá retornar a rejeição 930 se for informado um CST com benefício fiscal sem o código de benefício fiscal. A N1288 verifica se o CST corresponde ao código de benefício fiscal informado. O sistema irá retornar a rejeição 931 caso o CST não corresponda ao Código de Benefício Fiscal. A N1290 exige o valor de ICMS desonerado e o motivo da desoneração, que é a isenção ou a não incidência do ICMS, quando se utiliza um CST com desoneração 20, 30, 40, 41, 50, 70 ou 90. O sistema irá retornar a rejeição 934 quando não informado o valor do ICMS de desoneração ou o motivo da desoneração. A N1810 exige a informação do percentual
percentual de margem de valor adicionado do ICMS-ST, informada caso o meio de determinação da base de cálculo da CST seja margem de valor adicionado. O sistema irá retornar a rejeição 932 caso seja informada modalidade de determinação da base de cálculo ST como margem de valor adicionado e não informado o campo de percentual da margem de valor adicionado. A N1820 impede a informação do percentual da margem de valor adicionado do ICMS-ST informada caso a modalidade de determinação da base de cálculo ST não seja a margem de valor adicionado. O sistema retornará a rejeição 933 caso seja informada a modalidade de determinação da base de cálculo da CST diferente da margem de valor adicionado e informado o campo PM-VAST. Outra modificação foi a inclusão das informações do local de retirada ou o local de entrega e a alteração do DANF para comportar essas mudanças. Até então, eram informados na NFE apenas um CNPJ ou CPF e o endereço do local de retirada, quando o endereço é diferente do endereço do emitente, ou do local de entrega, quando o endereço é diferente do endereço do destinatário. Isso acontece quando a mercadoria não está com o emitente e deve ser retirada em outro local, ou quando a mercadoria não deverá ser entregue ao destinatário, mas deve ser entregue em um outro endereço. A partir da vigência dessa norma, podem ser enviadas mais informações do expedidor ou do recebedor. Os campos que serão enviados serão razão social ou nome do expedidor ou recebedor, CEP, país, telefone, e-mail do expedidor ou recebedor e inscrição estadual do estabelecimento. Bem melhor, né? Antes era enviado apenas o CNPJ ou CPF e o endereço. Alterações do DANF. A norma traz a possibilidade de adicionar novos quadros no DANF relacionados ao expedidor e o recebedor. Caso haja o preenchimento do grupo F, local de retirada, e do grupo G, local de entrega, poderão ser exibidas essas informações no DANF. Com esses novos campos, também foram adicionadas novas rejeições. A rejeição 970, que mostra que o código do país é inexistente, seja o código do local de retirada ou de entrega. E a rejeição 971, que mostra que a inscrição estadual é inválida. Agora vamos para o último tópico. É com você, Clarice. Nosso último tópico de hoje, nós vamos tratar a respeito das alterações para se fazer consulta e download do XML das notas fiscais. No dia 1º de novembro de 2018, foram publicados os alertas a respeito de uma alteração que seria feita pela Cefaz, que impede a consulta do XML sem o uso do certificado digital, que entraria em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Muitas dúvidas então surgiram com relação aos serviços como o FSIS, o DANF Online e outros muito utilizados que ofereciam uma consulta do XML apenas com a chave de acesso do documento fiscal. A consulta do XML somente poderá ser feita com o certificado digital. Dessa forma, a utilização do certificado digital se tornou obrigatória para qualquer consulta e download de documentos fiscais. O que muda então no FSIS, no DANF Online e em outros? Os serviços que utilizavam a quebra de CAPTCHA no site da Cefaz para conseguir baixar o XML sem certificado digital não conseguem mais consultar da mesma maneira. Por esse motivo e por questões de segurança, segundo a Cefaz, ela impossibilitou o download do XML até mesmo por meio do site oficial da Cefaz. Empresas e escritórios contábeis que dependiam desses serviços de consulta como o FSIS, o DANF Online, o WebDANF e outros, podem se prejudicar para manter a organização fiscal em 2019. Lembrando, a partir de agora, a consulta e o download do XML dos documentos fiscais só é possível com o certificado digital. Vale a pena lembrar que algumas dessas mudanças ou validações estão a critério de cada UF. Então, fique de olho nas informações do seu estado para ficar por dentro de tudo, hein? Como vocês viram, nós tratamos aqui de um assunto muito amplo, muito complexo. Nós trouxemos para vocês alguns resumos com muitas colinhas a respeito do que vai ser feito daqui para frente. Curta nossas páginas. Vai lá no Instagram, no Facebook, da Igor Tecnologia. Se inscreve no nosso canal e aqui embaixo, se você tiver alguma dúvida, nós vamos ter todo o prazer em te ajudar. Deixe as suas perguntas. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.